Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Seja bem-vindo ao programa Enigmas. Olá, Cris. Olá, Kátia Gaia. Honra enorme estar com esse pessoal toda semana e hoje com uma sumidade, né? De um tema muito pedido, né, Kátia Gaia? Sim, como nós já antecipamos na nossa live antes do programa, ficamos muito felizes com esta pauta e nós vamos começá-la. Nós vamos entrevistar hoje o mestre regente da Sociedade Taoísta em São Paulo, psicólogo e acupunturista, e ele também presta consultorias em astrologia chinesa. E o tema de hoje é muito interessante, né, Cris? É I Ching, né? Sabedoria e mistério do livro das mutações. Estamos aqui com o Wagner Canalonga. Tudo bem, Wagner? Que honra enorme estar contigo aqui no Enigmas. Olá, honra Wagner. minha, Cris, Kátia e todos os amigos. Muito obrigada pela presença, né? Muito obrigada. Sim. E aliás, muito essa pauta gostoso. foi muito pedida, né, Kátia? Aliás, eu acho que todo mundo quer saber um pouquinho sobre este oráculo milenar, né? Que é fantástico. E ele aponta um trajeto de transformações. Então nós vamos perguntar ao nosso convidado hoje. Tem um monte de pergunta aqui, olha, então vamos Kátia, lá, vamos Cris. lá. Vamos lá. Vamos explicar para o nosso público, Wagner, afinal de contas são 4 milhões que está plugado aí, porque olha, foi pedido sobre esse oráculo, foi fantástico. O que significa realmente o I Ching para o pessoal? Tá. I Ching em chinês fica I Jing. I Jing, né? Olha que bonito. Esse final Jing, ele se refere a qualquer livro sagrado. Então, os livros sagrados na China, eles recebem essa terminação Jing. Então, o I Jing é um livro sagrado que versa sobre o I. E I significa literalmente mutação. Mutação ou transformação. Então, o I Ching é um livro sagrado que fala, que mostra o caminho da nossa realização através da compreensão e da harmonia com os processos de transformação natural. Muito bom. E você pode falar um pouquinho mais sobre o Yin e o Yang que nós conhecemos, que são energias, né? Polaridades. Fala um pouquinho pra gente. Tá legal. O I Ching, então, ele foi, na verdade, criado a partir da compilação da sabedoria de inúmeros mestres ao longo dos milênios. E na observação dos mestres taoístas que buscavam um estado de integração harmônica com a natureza, com o céu, a terra, os ambientes, as circunstâncias e fundamentalmente consigo próprios, eles observando essa natureza, eles perceberam que tudo que a gente observa no mundo natural se transforma, tudo muda constantemente. E essas mudanças parecem que seguem padrões de transformação, as mudanças são cíclicas e as mudanças parecem mostrar para a gente a existência de duas grandes forças fundamentais, que eles chamaram de Yin e Yang, que se juntam para configurar todas as coisas que a gente contempla, os seres, as circunstâncias, as transformações. Yin significa literalmente escuro ou nublado, Yang significa literalmente claro ou ensolarado. Então, Yin e Yang fala do escuro e do claro, só que a gente não para por aí. Yin e Yang se refere a qualquer tipo de dualidade que a gente observa. Então, o Yin também é o frio, enquanto o Yang é o quente. O Yin é o suave, enquanto o Yang é o firme. O Yang, ele está relacionado com aquilo que está em cima, o Yin com o que está embaixo. O Yang é superficial, o Yin é o interno. O Yang é o visível, o Yin é o invisível, é o misterioso. Então, tudo que a gente observa, a gente consegue aplicar essa visão de dualidade. E onde a gente observa a dualidade, a gente aplica a analogia de Yin e Yang. Olha que maravilhosa explicação dele, né? É. E também é usado, Wagner, como oráculo? Sim, desde do seu início, o I Ching ele é usado também como um oráculo. Apesar de que todo o pensamento da tradição taoísta, que é a tradição espiritual de onde surge o I Ching, é fundamentado no pensamento, na filosofia do I Ching. Então, dentro do taoísmo, o I Ching ele é uma filosofia, a gente estuda filosoficamente os processos de transformação, mas desde o início ele é usado como oráculo. Existem várias técnicas, vários métodos para se usar o I Ching como oráculo. Profissionalmente eu costumo utilizar uma técnica de pergunta e resposta, que é uma técnica bem tradicional.
Então a pessoa vem, coloca a questão que está querendo investigar, a gente conversa e estabelece perguntas bem objetivas. E aí tem toda uma metodologia para se consultar o I Ching e obter os símbolos que trazem a resposta do oráculo. Que são os hexagramas, São né? os trigramas e os hexagramas, exatamente. E tem as moedinhas e as varetas. Sim, tem as moedas, varetas, tem pedras também, né? Também. Tem oráculo de pedras, dá para fazer com arroz. Tudo junto? Não, são técnicas separadas. Você usa ou a moeda, ou a vareta, ou a pedra, ou o arroz, ou não usa nada. Né? Você tem várias técnicas possíveis e que se utilizam dos mesmos símbolos, né? Os 8 trigramas e os 64 hexagramas. Olha que maravilha. Muito bom. Eu gostaria de saber assim, como usar? Para que usar este oráculo? Explica pra gente, porque muitas pessoas querem se transformar, né? Querem uma transformação. Ele é interior para o externo? O I Ching, como oráculo, ele pode ser usado utilizando-se várias técnicas, mas para que a gente utiliza, né? Dentro dessa tradição no taoísmo, os mestres taoístas buscam um estado então de harmonia com a circunstância. Mas se toda a circunstância é configurada a partir da união do Yin e do Yang, então, se eu conseguir entender como o Yin e o Yang estão configurados na circunstância, eu aumento as minhas chances de me harmonizar a essa circunstância. Então, os símbolos do I Ching, eles mostram, os trigramas e os hexagramas, eles são constituídos de linhas que podem ser cheias, simbolizando a energia Yang, ou interrompidas, que simbolizam a energia Yin. E essas linhas cheias e interrompidas, elas se combinam formando trigramas e hexagramas, mostrando como é que está essa configuração do Yin e do Yang naquela circunstância que eu estou investigando. A partir de uma consulta ao oráculo, eu observo então qual é essa configuração, a partir do símbolo que a consulta me mostra, e cada um desses símbolos mostra a sabedoria de como trilhar em harmonia aquela circunstância que eu estou vivendo, seja um novo emprego, seja um novo relacionamento, algum projeto, algum empreendimento em que eu estou querendo me mobilizar. Então, qualquer tipo de pergunta pode ser feita do I Ching. Bom, e tem uma coisa que é muito interessante. Quando eu falo que o Yang é o visível e o Yin é o invisível, misterioso, e os dois compõem a circunstância, em tudo aquilo que a gente vive, tem o elemento do que eu enxergo, do que eu entendo, do que eu explico e do que eu compreendo. Mas igualmente tem as coisas que eu não vejo ou vejo parcialmente. Que eu não entendo ou entendo parcialmente. E tem coisas que eu nem faço ideia que estão fazendo parte daquela realidade. Mas não é porque eu não percebo que ela não faz parte da realidade. E que nem exista, né? Exato, esse é o elemento do mistério. E os mestres taoístas, eles prestigiavam muito o elemento do mistério. Não mais do que o visível, mas igualmente. Então o taoísmo ficou conhecido como tradição do mistério, dada a relevância que os mestres davam para esse mistério. Por quê? Porque se a circunstância é composta por visível e invisível, eu tenho que honrar os dois. Eu tenho que analisar a circunstância racionalmente, com os elementos que eu percebo, mas eu preciso considerar também os elementos misteriosos que compõem aquela circunstância. Quando a gente se direciona a consulta a um oráculo como o I Ching, a resposta já vem com a síntese de combinação do visível com o mistério. Que interessante, hein? E para quem se interessa em aprender, né, a consulta do I Ching, né, Kátia Gaia? Sim. Tem muitas perguntas aqui, Kátia. Olha aqui, ó. Sim. Só mandou bastante, hein? Mandou. Há algum caminho, algum curso? Sim. E lá na Sociedade Taoísta, esse é um dos cursos mais estruturados que a gente tem. A gente tem um curso que é o básico, que a gente chama de Fundamentos de I Ching, onde é ensinada a filosofia base para você entender os símbolos, mais ou menos o pensamento, a dinâmica, e a partir desse curso de Fundamentos, onde você aprende também as técnicas de consulta com moedas, varetas e pedras, a partir do curso de Fundamentos a pessoa pode entrar no curso de hexagramas, onde a gente estuda cada um dos 64 hexagramas individualmente. Então a gente vê o ideograma dele em chinês antigo, né? Daí a gente olha a configuração dos trigramas formando cada um dos hexagramas, a relação energética que a gente observa
a partir de um conceito que a gente chama de 5 elementos, para a gente observar a relação energética entre os trigramas, e depois os textos que os mestres deixaram, né? O Rei Wen, Duque de Zhou e o Confúcio, são textos que sintetizam a sabedoria dos hexagramas e de cada uma das linhas dos 64 hexagramas do I Ching. Esse é um curso extensivo que toda semana a gente estuda um hexagrama e leva lá um pouquinho mais do que 1 ano e meio para dar toda a volta. Nossa. E junto com o curso de hexagramas, a gente tem a prática das oficinas de oráculo, que é onde a gente ensina o pessoal a usar o material, né, as moedas, pedras, varetas, vai ajudando o pessoal no manuseio, e onde a gente fundamentalmente estuda a técnica de interpretação. Tem muita gente que interpreta o I Ching de uma maneira mais intuitiva, né? E é bastante válido também, mas tem muita gente que também comenta com a gente, fala, puxa, tem alguns simbolismos que é difícil de entender, né? E aí no curso a gente entra em contato com esses simbolismos, alguns deles que são culturais, que são expressões de época, de milênios atrás, e que a gente vai desvendando, mas eu acho que o mais precioso do curso é a gente usar a sabedoria dos textos dos antigos mestres para entender a dinâmica que o símbolo mostra, para que a gente possa ler, não mais o texto, para que a gente possa ler o próprio símbolo, mostrando a configuração do Yin e do Yang, os caminhos de harmonia dentro da circunstância. Verdade. É muito interessante, né, Kátia? Eu vou colocar uma questão minha pessoal. Sim. Eu tenho ele, obviamente eu sou uma colecionadora de oráculos, e eu me lembro, quando eu tirava uma carta, sempre aparecia o obstáculo, aquele mestre no abismo. E eu ficava olhando, eu li o texto, e aquilo me acompanhou, porque sempre que eu ia tirar, no momento de transformação, era sempre o obstáculo que aparecia. Então fica aqui minha pergunta. Que tipo de perguntas que nós podemos fazer para este oráculo? A gente pode fazer qualquer tipo de pergunta para o I Ching. Dentro da nossa formação, eu aprendi com o meu mestre e ensino para o pessoal que estuda com a gente tem uma postura ética e respeitosa para lidar com uma ferramenta tão preciosa, claro, como essa. Mas a gente pode fazer qualquer tipo de pergunta, de qualquer tamanho, sobre qualquer assunto, né? E a grande arte do consultor é conseguir focalizar a resposta do oráculo, né? Porque quando você vem com uma pergunta, seja uma pergunta a respeito de um novo emprego, né? Ele vai trazer para a gente a resposta na forma de um hexagrama. Sim. E se eu perguntar a respeito de um relacionamento conflituoso que eu estou vivenciando, seja na minha família, no meu trabalho, o oráculo também vai me responder com um hexagrama, e de repente pode ser o mesmo hexagrama respondendo perguntas diferentes. A grande arte do consultor é aprender a transformar esse conteúdo simbólico, filosófico, que é puro e abstrato, para uma resposta concreta, né, que diz respeito à circunstância que eu estou vivenciando, eu estou investigando naquela consulta. Então, o grande exercício do consultor é trazer esse símbolo abstrato para a realidade concreta que a gente está vivendo. Que bacana. Né? E é isso que a gente treina no curso, é isso que a gente vai ajudando o pessoal a desenvolver gradualmente. E lá no curso a gente não tem prova, né? O desenvolvimento segue o fluxo natural de cada pessoa. O nosso pela própria compromisso, vivência, né? Exatamente. Eu falo para eles que quem quiser aprender, nosso compromisso é ensinar. Sim. Então, quem quiser aprender, aprende, mas vai aprender no seu ritmo, no seu tempo. O nosso compromisso não é de espremer a pessoa para ela aprender logo, mas é de ajudar a pessoa a aprender bem. Eu tenho uma pergunta que não nem está no roteiro, mas eu vou fazer porque o internauta já tinha me colocado essa pergunta antes de você vir. Sim. Nós estamos num momento assim muito difícil no planeta Terra, né? Sim. Várias coisas acontecendo. Eu quero a sua opinião de mestre taoísta, que sei que você é, né? Como você vê esse momento da Terra? Você pode falar para o nosso internauta? Sim. O nosso mestre Wu Ji-shen, fundador da Sociedade Taoísta, ele dizia que o mestre dele, mestre Mao Yang, falava que nós precisamos refletir sobre o nosso papel dentro desse mundo que nos acolhe e que nos abriga. Então, uma pessoa só, num estado de agitação, ela pode gerar algumas consequências ao seu redor num nível pequeno, né? Mas o nosso corpo, a gente respira, e o que a gente respira é ar que entra, é ar que sai, é um pequeno vento,
né? Uma pessoa só, ela está sempre interagindo com o ambiente, mas a sua interação, a interação que ela provoca tem um efeito pequeno. Mas hoje nós somos bilhões de seres humanos, né, sobre esse planeta. E o nosso estado emocional, além de alterar a frequência da nossa respiração, ou seja, aumentando a possibilidade de oscilação do vento ao redor desses bilhões de pessoas e seres, ele tem a capacidade, sim, em grande escala, de começar a interferir no equilíbrio desse grande planeta. Tá? E além disso, o nosso organismo, ele funciona na base de microimpulsos elétricos, e a gente é rodeado, a gente gera também microcampos eletromagnéticos, né, que uma pessoa só vai influenciar de uma forma menor, mas muitos seres começam a interferir também nos campos eletromagnéticos do planeta. Sim. E com toda a tecnologia que a gente gera, a gente começa também a interferir bastante nesses campos. Então, boa parte dos movimentos que a gente observa, os movimentos climáticos do planeta, na leitura taoísta, são tentativas do planeta como um grande organismo de restaurar o equilíbrio que ele que ele perde quando a gente gera desequilíbrios. Sim. Então, parte dos desequilíbrios podem advir das consequências dos nossos atos, da nossa construção, da maneira como a gente consome a natureza, a maneira como a gente transforma as coisas rapidamente, e aí o planeta tem que se reequilibrar. Né? Então, e aí ele se reequilibra de formas, em dimensões planetárias, né? Então, o que talvez para a gente fosse um espirro, né, para o planeta, um espirro do planeta, a gente, como um ser pequeno, poderia sentir isso de uma forma mais avassaladora, principalmente quando a gente tem grandes concentrações de seres humanos. É o que está acontecendo atualmente, né? Agora, tem outra parte dessas transformações que diz respeito à própria dinâmica do planeta. Então, a gente contempla o planeta, mas o planeta está em transformação também. Ele pulsa, ele se move, ele gira, ele está caminhando no espaço. Então, o próprio planeta também tem os seus movimentos de acomodação. Sim. Então, quando a gente está se movendo, de vez em quando o corpo incomoda, daí a gente dá uma mexidinha. Uma mexidinha do planeta, uma mexidinha nas placas tectônicas do planeta, pode provocar exato, grandes movimentos de acomodação. Então, tem as duas coisas simultaneamente, né? Na visão taoísta, você tem os movimentos de acomodação naturais do próprio movimento do planeta, e mais os movimentos de acomodação do planeta em virtude dos desequilíbrios que nós, seres humanos, com todo o poder que a gente usa para modificar a natureza, a gente também provoca grandes transformações. É verdade. Bem, Cris, licença para fazer uma pergunta aqui, né, minha, até mesmo pela questão porque os nossos internautas amam, né, quando a gente entra com uma live, com o tarô ali à disposição para uma previsão, as pessoas vêm para as nossas mesas de jogo, para um oráculo. A diferença do I Ching, que é o que eu tento trazer também para as minhas consultas, é uma orientação maior, rota de vida, e não só uma previsão, né, peculiar, momentânea. Isso. Então, existe uma grande diferença, né, entre um tarô e o I Ching. Eu não conheço tanto o tarô, né? Então não vou poder Por falar isso que eu quero a sua versão. Né? Mas quando a gente estuda I Ching, quando a gente usa o I Ching como oráculo, a grande busca é a gente entrar num estado de equilíbrio. Né? Entrar num estado de equilíbrio entre o Yin e o Yang no meu corpo reverbera na forma de harmonia, bem-estar e saúde. Sim. Quando eu tenho algum tipo de desequilíbrio entre o Yin e o Yang no meu corpo, eu experimento mal-estar, desarmonia e, consequentemente, a doença. Então, uma das primeiras buscas é a gente voltar a restaurar o nosso equilíbrio orgânico. Mas, na minha vida, eu também estou interagindo constantemente com pessoas, com ambientes, com situações, e nessas interações, a grande busca dos mestres taoístas novamente é entrar nesse estado de equilíbrio, equilibrar o Yin e o Yang, o interno e o externo.
né? Me equilibrar nos meus relacionamentos. Ora eu mais yang, sendo mais ativo e oferecendo. Ora mais yin, sendo receptivo, né? E acolhendo. Tá? Então, quando a gente consegue equilibrar a atividade e o repouso, a exteriorização e a interiorização, a gente vai naturalmente entrando num estado de harmonia com a circunstância, que para os mestres taoístas é o primeiro passo para a gente retornar ao Tao, restaurar o nosso caminho. Ou, digamos, nos ligarmos à fonte, né? A nossa evolução. Exatamente. Quando você fala da fonte, na visão dos mestres taoístas, o Tao é a origem de todos os seres e todas as coisas, é a grande mãe que nutre, que sustenta, que viabiliza a existência de todos os seres. E quando eu falo origem, não é uma origem cronológica, é a origem como raiz que sustenta a minha manifestação. Perfeito. Então, entrar em harmonia com o Tao, entrar em unidade com o Tao, é buscar beber dessa fonte a energia e a qualidade de consciência que restaura a nossa própria energia e consciência pessoais. Você tem alguma coisa que você quer mostrar para o nosso internauta? Sim, eu tenho Vamos aqui... tirar um close aqui antes de... Por favor, que é o Yin. Isso, eu tenho um símbolo aqui que se chama Tai Chi, tá? Ficou esse símbolo aqui, assim. tá jóia? Ótimo. O Tai Chi, ele é um símbolo que representa o equilíbrio entre as energias Yin e Yang. Então você vê aqui o peixinho claro, que é o Yang, e o peixinho escuro, que é o Yin. No peixinho claro tem o olho escuro, então é o Yin dentro do Yang. E no peixinho escuro tem o olhinho claro, né, que é a semente do Yang dentro do Yin. E ele é um símbolo circular, que ele mostra o movimento dinâmico e incessante de transformação e interação entre essas duas forças do Yin e do Yang. O Yang também é o grande, o Yin é o pequeno. Então esse é um símbolo que mostra para a gente a unidade entre o Yin e o Yang. Só que é uma unidade formada pela união dos dois antagônicos. Tá? E quando a gente junta Yin e Yang, forma qualquer coisa, forma qualquer ser. Tá? Então cada um de nós é um pequeno Tai Chi. É como se fosse um pequeno Tai Chi aqui, dentro de uma circunstância maior, que é outra configuração de Yin e Yang. Tá? Então todos esses movimentos acontecem simultaneamente. Tá? Ou seja, a gente está constantemente sendo instado a buscar esse equilíbrio dinamicamente o tempo inteiro. Verdade. Né? Bom, eu gostaria que antes da gente encerrar esse programa, né, cara? Eu tenho que passar os contatos deles para o pessoal fazer os cursos também. Mas eu quero que ele deixe uma mensagem aqui para o nosso internauta. Vamos lá. Porque tá todo mundo preocupado com esse momento, né? Sim. Que na realidade é o que você disse. O planeta pode estar se ajeitando, nós estamos interferindo. Como que a gente pode fazer para ajudar a melhorar essa transição que nós também estamos passando nesse momento junto com o planeta? Sim. Pensando que na interação entre o grande e o pequeno, entre o macro e o micro, entre o mundo e eu, aparentemente o mundo é muito maior do que eu e eu estou suscetível às mudanças do mundo. Mas, na verdade, quando a gente olha Yin e Yang, se o Yang se move, o Yin se move também. Se o Yin se move, o Yang igualmente se move. Então, se eu quero mudar o mundo, um movimento fundamental para eu exercer meu poder de transformação no mundo, é eu me esforçar para transformar a mim mesmo. Né? Eu começar a trabalhar o equilíbrio dentro de mim, cultivando esse equilíbrio, cultivando a harmonia entre essas forças da atividade, do repouso, da exteriorização, da interiorização, do Yin e do Yang, na minha própria vida, internamente, cultivando isso para que isso cresça naturalmente para as minhas relações próximas, e quanto mais eu cultivar, mais isso cresce para as relações mais abrangentes, e de alguma forma isso pode inspirar outras pessoas também a cultivarem esse equilíbrio, e de repente já não sou mais não é mais só somos 3, 5, 10, 15, buscando a restauração desse nosso equilíbrio. E ao buscar a restauração do equilíbrio internamente, misteriosamente eu também estou colaborando para a restauração do equilíbrio do mundo como um todo. Olha que maravilhoso, sem dúvida alguma. Né? Muito bem. Bem, nós queremos seus contatos, redes. Eu posso passar o endereço da Sociedade Taoísta? Sim. Então, para vocês que desejam fazer os cursos, conhecerem o trabalho que eles desenvolvem, pertinho aqui em São Paulo, na Avenida Liberdade 113, no 3º andar, bem pertinho do metrô Liberdade aqui em São Paulo.
E pode passar seus contatos, por favor. Eu tenho um contato bastante importante que eu queria passar para os nossos Claro, amigos. por favor. Pode passar. Que é o da nossa plataforma de ensino à distância, que é o Taoísmo Online, né, que foi inaugurada Legal. recentemente. Olha que e é onde a bacana. gente tem os nossos vídeos e alguns cursos que a gente está postando dentro dessa plataforma para o pessoal poder acompanhar. Quem não pode estar presencialmente pode assistir uma série de palestras, e lá é só se cadastrar. E é esse o endereço mesmo, www.taoismo.online. Olha que não tem legal. .com, não tem .br, não tem nada. É .online, taoísmo.online, e lá você já tem uma série de palestras comigo e com outros professores da Sociedade Taoísta, falando de taoísmo, falando da filosofia taoísta e falando das artes de sabedoria taoísta, como a medicina chinesa, o Feng Shui, o Feng Shui, Sim. a astrologia chinesa, estratégia, Qigong. Tem vários Qigong. conteúdos também. Olha, são assuntos que nós queremos todos vocês aqui. Todos esses professores passarão Nós já por aqui. estamos assim, já querendo marcar a próxima pauta. viu? Qigong, astrologia chinesa, esperem que eles virão. Então, E também taoísmo, né? Também. Essa é uma pauta que eu acredito que para todos que buscam autoconhecimento e esta evolução será muito positivo. Gratidão, Wagner. eu que agradeço Gratidão, mestre vocês. Wagner, honra estar contigo. Espero que esse seja o primeiro de muitos programas, que você nos ajude a desvendar outros enigmas. E eu acho que o momento é agora, né, Wagner? Eu acho que é bem isso. É a gente compartilhar todo esse conhecimento Exatamente. para que todos nós possamos dar esse grande upgrade evolutivo, né? Exatamente. Agora é o que a gente tem, né? O futuro não chegou ainda, o passado já foi, o agora é o que a gente tem para construir a nossa vida. É Sem isso mesmo. dúvida. Uma mensagem importante, né? Que fique aí, né, pessoal, bem gravado o que ele disse. O momento presente, já diz o nome, é presente, né? Exato. Foi dado e vamos acolher. Conta para mim qual é esse símbolo que está aí no... No meu anel? Não, na verdade, o seu anel a gente já aprendeu aqui com você. taoísmo. Exatamente. Do cartaz. Do cartaz você do- colocou o www. Ah, Isso, sim. tem esse o daqui, símbolo. esse ideograma é o ideograma Ideograma. tal do taoísmo, né? Que significa literalmente caminho, tá? Mas esse sentido de caminho para o taoísmo, ele vai muito além do que a simples trilha, né? A gente se remete ao termo tal para designar o absoluto, a origem de todas as coisas e todos os seres e a nossa própria origem. Existem meditações também? Sim, sim. Lá na Sociedade Taoísta a gente faz meditação toda segunda-feira, às 20 horas. Então, às 20 horas a gente tem uma meditação, é aberto, qualquer pessoa pode Olha aí, participar. gente. E depois, logo depois da meditação, a gente tem o estudo do Tao Te Ching, que é o livro do caminho e da virtude, que é uma obra fundamental dentro do taoísmo, deixado por Lao Tzu. E aí toda segunda-feira a gente tem o estudo de um trecho do Tao Te Ching. E esse também é transmitido ao vivo pelo YouTube, no Olha que nosso bacana. canal Sociedade Taoísta SP. Então toda segunda às 20h45, você entrar lá no canal do YouTube, você assiste a nossa palestra ao vivo. Olha aí, não Pessoal, tem, entra né? e clica lá e se inscreve. Aí você já fica recebendo os vídeos também quando vai. Exatamente. Isso mesmo, lá no sininho. E falando em entrar no canal, vamos convidar o pessoal também para entrar no Cron TV, né? Isso que é o nosso mesmo. canal no YouTube. Estão mais de 1.300 vídeos aqui. Inscrevam-se. Enigmas, Cris de Pascoal, Kátia de Gaia, né? Isso. Colocando- Vou deixar meu site Por também, favor. que é o www.soldegaia.com.br. Você tem o nosso também do programa Enigmas, www.programenigmas.com.br, e lá no YouTube, canal Cron. Ó, um monte de programas, né, Cris? É verdade. Enigmas, Sempre trazendo Desperto. esclarecimento, porque eu confio exatamente no que o mestre falou. É o caminho interno, né? É para que a Total. gente, quem quiser gerar mudança no meio, tem que ser a própria mudança que deseja, não é verdade, mestre? Exatamente. Verdade. Gente, Bom. então, canal no YouTube, Cron TV. Vai lá, tem muitos assuntos. As pessoas têm nos perguntado sobre isso e aquilo, são pautas que nós já fizemos. Então vai lá, dá uma olhadinha. Eu sei que tem bastante conteúdo, mas vale a pena você assimilar todos eles, como este que também entrará hoje já para vocês. Daqui a pouco vai estar lá também. Isso aí. Mestre, gratidão pela sua presença, honra enorme estar com você Gratidão. aqui no Eu que Enigmas. agradeço. E fica o convite para você fazer uma nova pauta já falando de taoísmo com a Com gente. alegria, voltarei para encontrar você, Cris, Oh, uma você, honra, Kátia, e fico todos os honrado. nossos amigos, né, aqui do canal. Gratidão, Muito bom. pessoal, porque no Enigmas, Kátia, é assim, quem reflete, pessoal, Brilha, simples assim. brilhem.
Tchau!